Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é terça-feira, um dia agradabilíssimo aqui na minha cidade, com um pouco de nuvens, mas o sol também. Amanheci suando a cabeça porque, queira ou não queira, está mais quente que o normal. Estamos no verão, apesar que eu já estou percebendo que o sol não está amanhecendo mais tão cedo como dantes. Será que nós já estamos fazendo algum tipo de migração? Eu não sei, mas hoje eu já percebi algum tipo de mudança. Estamos aqui com o ET, o gatinho, o esquilo e o cavalinho. Aô, tá nós! Tá aí, o gatinho voltou. Tem gente que gosta do gatinho, ele tá aí junto com o ET de novo. Vamos ver o que andou acontecendo ontem, porque ontem eu vou falar pra você, hein? Filme de terror na bolsa, hein? Nossa senhora, hein? Principalmente da europeia, porque até metade da tarde estava tudo despencando. De repente, no finalzinho do dia, bem perto do fechamento da bolsa, a bolsa americana dá uma reviravolta e ainda fecha com leve alta, tipo 0,3, coisas do gênero. E as explicações para isso? Oportunismo, estava muito barato, vou entrar porque depois o povo vai querer entrar para fazer o repique de subida, porque caiu, repique de subida. Eu acho que é repique de subida. Eu não vou engolir essas coisas achando que está tudo resolvido e vai subir um montão. Eu não vou brincar dessa amarelinha agora nesse período. Prefiro quietinho ficar com meu aplicação financeira no banco do que a fazer altos riscos. O dólar ontem também voltou a subir mais um tanto, 0,88, só que tem um porém. O dólar ontem, gente, subiu 0,88, beleza. E tem um detalhe. Você acha que vai ficar subindo, professor? Não, o dólar ainda está com a situação e a pressão de queda. Tanto é que eu andei vendo o câmbio Chaco, que seria a cotação do dólar lá no Paraguai em relação ao Brasil, e ele está super baixo ainda. Ou seja, essa subida que deu foi meio que especulativa. E ele vai voltar a fazer as quedas dele, que ele já estava ensaiando fazer a queda. Eu acredito muito que ele continue fazendo o seu movimento de descida. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vamos ver, porque fechou em 0,88 e fechou em R$ 5,50. É capaz de hoje cair bem e bem forte, mesmo porque nós estamos com algumas coisas na bolsa que poderia ser considerado para uma certa alegria. Exemplo, o DAX hoje, depois de uma queda violenta de quase 4%, ele está subindo 1%. Repique, porque se fosse para subir mesmo, subia mais do que o tanto que caiu. Repique. O que é repique, professor? Aqueles dentinhos. Faz assim, ó. Dentinho, dentinho, dentinho e sobe. Então, tipo assim, ó. Eu tenho que descer. Então, na hora que eu estou fazendo descida, eu subo um pouquinho, desço. Subo um pouquinho, desço. Esse chama os repique. E se for para cair, para subir, está subindo, né? Está subindo, cai, é o repique para baixo, né? Então você tem na subida você tem repique para baixo e na descida você tem repique para cima. Esse repique dá para ganhar um dinheirinho? Dá para ganhar um dinheirinho. Ó, ele estava subindo 1,5, já caiu para 1 e agora está 0,9. Então ele não está conseguindo sustentar esse repique. Ou seja, a crise lá na Ucrânia está alta e violenta, ainda não resolveu. E não é só isso. Nós estamos vendo movimentação dos Estados Unidos e da China lá no Mar Taiwan. Eles estão aproveitando a muvuca na Ucrânia e fazendo movimento lá. E no Emirados Árabes, o Iêmen, o irmão da Emirados Árabes, também atacando, um atacando o outro e fazendo a muvuca. Cisjordânia, que também está com uma crise braba lá, falou que está insuportável, também faz divisa com a outra parte do país da Arábia Saudita. Rapaz, a parte da área Arábia Saudita lá, eles vão se lascar lá, hein? Escuta o que eu tô falando, hein? Porque tá vindo ataque de baixo e ataque de cima. É como se fosse mais ou menos assim. A Argentina e a Venezuela atacando o Brasil ao mesmo tempo.
São partes distintas do Brasil e aí, como é que faz? Eu desloco para cima ou desloco para baixo? Eu faço o quê? Como é que funciona a minha proteção? Como é que vai? Moço, o negócio não é bonito não. E o DAX, mesmo com essa subida, ó, caiu para ponto 8, ó, tá 15.138 pontos. Ou seja, se a gente fosse analisar a Bolsa do Brasil, era para a Bolsa do Brasil estar em torno de uns 103 mil pontos para equivaler aos 15.137, é mais ou menos isso, viu? Então a Bolsa do Brasil está até mais alta, perto da Alemanha, todo mundo lá de fora. Agora sim, com esse tamanho aí, que a murchada que deu da bexiga, sim. Mas o Brasil não era para estar perto de 140? Sim, mas a inflação ainda está segurando, então um ponto aí. E o que aconteceu com a Bolsa? A Bolsa ontem ela não desabou igual as da Europa. Ela está caindo moderadamente, ela está caindo com mais calma, é como se ela tivesse menos desesperada. É como se os brasileiros, os investidores aqui no Brasil não tivessem desespero. Tiveram pegando a oportunidade, essa daqui tá, não, vou vender agora, depois comprar outra e ficar renovando. Então eles não estão vendendo e tirando dinheiro. Eles estão vendendo e trocando ações no meio do caminho. Compra essa, vende essa, agora compra outra. Vende a outra, compra essa. E aí vai. Vamos analisando quem vai caindo. Então, no meio disso vai ter os prêmios. Uma ou outra sobe hoje, amanhã cai. E a outra que caiu sobe e eles entram. Então eles ficam trocando de ação. Eu estou vendo muita especulação na Bolsa do Brasil. E mesmo assim ela caiu 0,9 e fechou em 107.937. Para mim é alto ainda, tá? Ainda deve cair um belo de um bocado aí. E mesmo caindo, o dólar vai cair junto, hein? Escuta o que eu estou falando, hein? Vamos para as notícias? Infomoney. Bolsas dos Estados Unidos têm reviravolta no final do pregão e fecham com alta. E o petróleo tem queda após semana positiva. Isso é um alívio para a inflação, para as coisas? Pelo amor de Deus. O petróleo dá uma desabada? Puxa vida, isso aí é uma benção divina. Então vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu. A sessão foi de reviravolta na reta final para os mercados americanos, após a segunda-feira que se encaminhava para perdas generalizadas dos mercados internacionais. Em Wall Street, Dow Jones teve alta de 0,3 e 0,29, ou seja, tudo praticamente no mesmo ponto, 0,3. Na Nasdaq, que foi 0,29, e teve valorização, e teve uma certa valorização. Então, meus queridos, e SP500 também. Então, vamos lá. A Dow Jones, alta de 0,3, SP500, alta de 0,29, e a Nasdaq teve subida de 0,63. Então, essas foram as subidas que teve, mas na média ainda está negativa. E para emendar a questão americana, hoje pode ter mais um rebuliço dentro dos rebuliços que está o presidente Biden. O presidente Biden pegou um rabo de foguete, pegou uma maldição que a gente gosta de chamar de maldição da esquerda, que é onde a esquerda vai e afunda toda a economia. E dele não está sendo diferente. Ele entrou e a economia começou a afundar. Vai ter eleições ainda este ano e um jornalista pegou e fazendo uma entrevista com ele, pegou e ficou brabo e xingou o jornalista. Falou de filho daquela coisa feia, né? E, pois é, o microfone estava aberto e o pessoal ficou surpreso. Será que nunca ninguém ouviu ele ou ficou gravando com o celular as coisas que ele fala? Mesmo depois das entrevistas, e pelo que saiu na nota, não é a primeira vez que ele fala isso. É a segunda semana seguida que ele pega e xinga jornalistas. E por incrível que pareça, quando é esquerda, todo mundo fica quietinho. Mas dessa vez parece que as coisas estão se levantando um pouquinho contra a esquerda. Inclusive eu vi umas notas de jornal falando mal do PT, do Lula, que o Centrão está pressionando e falando que não vai admitir o Lula, que vai bombardear o Lula porque ele está querendo explodir o teto e a economia do Brasil. Pois é, quem avisa amigo é. Nós estamos avisando, nós estamos alertando. Mesmo porque seria muito nocivo para o governo brasileiro, para o país Brasil, colocar uma pessoa que está suja e manchada. Ele tinha que aposentar. Desculpa, mas ele tinha que aposentar. Esse homem ele tinha que ficar aposentado, sumir do cenário político, mas não quer.
É o tal da formiguinha do poder, é o poder, eu posso. Um homem desse entrar, filho, ele não sai nunca mais, você pode ter certeza disso, nunca mais. Não sai mesmo. Então é um perigo iminente. E o Centrão, graças a Deus, você lembra do Centrão? Graças a Deus ele existe. E começou a cortar as asinhas do Lula. Pois é, eu tô desconfiado que quem vai para segundo turno vai aquele gajo que eu falei que ia ganhar as eleições, mais o Dória, porque eu não vejo Lula e o Bolsonaro. Ainda não. O pessoal fala, mas professor, os caras estão aí, eu não sei, cara. Eu tô falando pelo que eu vi do espiritual. A sensação é que realmente vai Lula e o Bolsonaro, mas o espiritual teima a falar que não. Então, vamos ver as cenas do próximo capítulo, mesmo porque estão acontecendo muitas coisas bizarras esse ano e tudo pode acontecer. Bom, o Biden, então, não é aquele lindinho, aquela coisinha mais linda que tem. Sujou mais ainda a mancha dele. Vamos ver para quanto que vai estar a aprovação dele, porque estava 43 e é capaz de cair para uns 41, né? Na próxima pesquisa que sair aí. Porque xingar jornalista é meio que antidemocrático, não aceita a verdade, não aceita crítica, não aceita o diferente e pegou feio. Rapaz, em ano de eleição não pode fazer isso. Infomone. Boletim Focus. Mercado financeiro eleva a projeção para a inflação pela segunda semana e vê taxa de 5,15 em 2022. O Boletim Focus, que é o boletim do Banco Central, ele está atualizando a inflação de pouquinho em pouquinho. Agora ele está vendo uma inflação de 5,15. Mas veja bem, se ele está vendo uma inflação de 5,15, existe a probabilidade de os juros da Selic cair para 5,5, por exemplo, para acompanhar a inflação, porque a Selic tem que acompanhar a inflação. A Selic subiu, professor, por causa do quê? Para que aqueles que tinham dinheiro aplicado não percam seu dinheiro com a inflação. Ele volte a recuperar tudo o que ele perdeu em cima da inflação. Bom, amanhã eu vou na rádio fazer uma entrevista na rádio aqui de Campinas, Rádio Campinas Digital. Estarei lá, eu fui chamado por umas 3 horas, mas eu acho que começa às 4. Se eu não me engano, começa às 4, porque sempre quando eu fui lá, começou às 4. E eu vou falar um pouquinho sobre finanças lá na rádio. E eu vou pegar e vou falar o que eu acredito que deveria ser feito para reerguer o país, porque eu estou ficando assustado com alguns professores e nomes e renomes da parte econômica. Tem muito economista muito ruim nos nossos mercados e nas nossas universidades. Para ter esses economistas podres do jeito que eu estou vendo, é melhor fechar as portas das universidades federais. Porque para sair a quantidade de porcaria, de coisa ruim mesmo, tá difícil, hein, moço? E pior que o homem é professor de coisa. E falando umas besteiras sem fundamento. E olha, até o jornalista falou assim, não é possível que eu estou escutando um negócio desse. Mas fazer o quê? Deixa engolir. Tá difícil, hein, moço? O povo precisa sair da casinha, estudar coisas diferentes, entender seres humanos, porque não dá, não. Economista só de estatística é uma coisa. Agora, economia de país, de governo, rapaz, não pode brincar não, hein? Não pode não, hein? Porque é a vida de muitas pessoas que fica atrelado nisso daí. Os caras querem fazer teste de ensaio ali, assim, usando o povo. Tem que tomar cuidado, hein? Então a inflação tá vindo aí. Mais problema pro Bolsonaro, filho. E eu vou falar pra você, o Centrão já avisou o Bolsonaro, hein? Se você manter o Guedes, nós não queremos o Guedes, não, hein? Você vai ter que trocar o Guedes para poder falar que você vai ter outra política econômica, senão não vai ter liga, não. Então, meus queridos, eu vou falar uma coisa para você, o Guedes vai cair. O Guedes vai cair. Escuta o que eu tô falando, o Guedes vai cair. Eles têm um acordo, mas ele vai conversar com o Guedes e o Guedes vai sair. Vai sair. Infomone. CBDC dos Estados Unidos preservaria o status do dólar como moeda de reserva mundial, diz o Bank of America.
As CBDCs são uma evolução inevitável do dinheiro eletrônico de hoje, disseram os analistas do banco. Uma moeda digital do Banco Central dos Estados Unidos, CBDC, na sigla em inglês, seria diferente do dinheiro digital, atualmente disponível para o público, disse o Bank of America, em um relatório divulgado nesta segunda-feira, dia 24. O motivo, segundo a instituição, é que o CBDC seria de responsabilidade do Federal Reserve, o Banco Central do país, e não teria riscos de crédito ou liquidez, diferente do que aconteceria se fosse administrado por um banco comercial. Pois é. Digitalização do dólar papel está chegando. Se eles conseguirem fazer isso no planeta inteiro, ou começando pelos países, pegando o dólar em papel e passando para moedas virtuais e digitais, muita coisa fica boa e resolve o problema. Agora, será que vão conseguir? Eu não sei, eu só sei que eles não são besta e eles estão correndo e vai ficar tudo centralizado no Banco Central Americano, que é independente. Ou seja, quem manda não é o governo americano, ele é totalmente independente. Então é uma moeda que seria totalmente universal de fato, sem dono. Será que sem dono? Tem seus presidentes e tem seus líderes lá. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, porque essa novela não vai parar por aí não. Eu só sei que o movimento vai acontecer e não tem para onde fugir. Jornal Hypeness. STF. Ministro Lewandowski suspende trecho do decreto do Bolsonaro que permitia a destruição de cavernas. Meu querido, é o seguinte... As perguntas que as pessoas andaram me fazendo, mas o STF está mandando de novo? Realmente isso deveria ser uma competência do Legislativo. Eu acho que o ministro comeu bola aqui, ele não poderia fazer isso jamais, jamais. Ele não pode ser um poder que faça uma coisa dessa, ele não pode fazer isso. Porque isso é uma competência do Legislativo. O que ele deveria fazer? Pegar o decreto e transformar o decreto sem validade até que seja analisado e votado pelo Legislativo. Que seja julgado, analisado e votado pelo Legislativo. Aí eu falaria para você que ele fez a coisa certa. Agora, ele pegar e remover o trecho que ele acha que deve remover e tralá, mas professor, é para destruir a caverna, onde se viu uma coisa dessa, destruir a caverna, não sei o que, tudo bem, é feio, mas quem decide não tem que ser juiz, quem tem que decidir são o legislativo, os deputados. De novo, juiz querendo mandar mais do que quem recebeu o voto. Quem manda no país é quem recebe voto. Quem não recebe voto está só para manter o que aqueles que receberam o voto criaram de lei. E não para inventar coisas novas ou querer tomar conta ou frente de quem recebeu voto. Isso vai dar ruim. Tá voltando a feder de novo isso daí. Infomoney. Poluição piora e China reduz produção de aço antes das Olimpíadas, impactando no minério. De novo isso, eles já tinham reduziram um pouquinho mais ainda. E eu vou falar uma coisa para você, pandemia, no meio da pandemia vai ter Olimpíadas. Será que vai sair essa pandemia antes do problema? A Inglaterra já vai sair, já vai colocar como endemia e já não vai ter mais passaporte, não vai ter mais nada e tá tudo como dantes no quartel de Abrantes. Pois é, meu querido, a Inglaterra já ditou o primeiro passo. Os outros países da Europa, será que vai ditar? É só os números da economia mostrar que a Inglaterra está pungente e já está recuperada e já está andando, que tudo se resolve e tudo para, hein? Eu vou ver as cenas do próximo capítulo disso daí. Porque essa questão da China de reduzir a produção no meio do impacto desse para fazer Olimpíadas na China, no meio de buvuca de guerra, olha o perigo da segurança para a China isso, hein? Não tá me cheirando bem, isso aí vai feder. E pra gente encerrar,
Aconteceu essa madrugada, saiu na Infomoney e saiu em vários jornais. Escritor Olavo Carvalho morre aos 74 anos. Ele tinha detectado Covid no dia 16 de janeiro. Todo mundo sabe que ele tinha muita pigarra no pulmão, porque fuma bastante, né? Então, com certeza, ele tinha alguma efizema, alguma coisa do gênero. Então, de fato, se ele pega um negocinho, uma gripezinha, para ele, qualquer gripe, mesmo não sendo Covid, já é alarmante e vira uma pneumonia braba para ele. No caso do Covid ser um pouco mais grave, de fato, eu acredito, não tem o laudo, não saiu o laudo, então estou dando um chute. Eu acredito que, de fato, tenha, sim, alguma relação com o coronguinha. Mas, como a mídia é porca, a mídia gosta de fazer tempestade num copo d'água, eles vão pegar e falar assim, o cara não vacinado, que não sei o que, apesar que eu não sei se ele vacinou ou não. Eu acho que ele deve ter vacinado, porque ele é uma pessoa de risco, né? É um pessoal que estava com coisa de risco, né? Considerado de risco. Mas é mais um falecimento, um desencarne, e eu não sei se vocês lembram que eu falei no canal principal, para a gente ficar atento naqueles que vão desencarnando dos setores, que seriam esses setores que teriam as mudanças no país. Então morreu uma pessoa que tinha uma influência política de desbravar a questão da mentira do comunismo. E a gente viu no mesmo período, no mesmo momento, o Biden sendo desmascarado. É isso que eu quero que vocês percebam, é isso que eu quero que vocês tenham o nível de sensibilidade de pegar esses pequenos detalhes que parecem insignificantes, mas faz todo o sentido e tem a devida ligação. Meus queridos, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a alma do Olavo de Carvalho, que o receba aos céus e faça os seus devidos tratamentos espirituais. Jamais a verdade absoluta. Namastê.